Ó, tá live. Entramos na live. Entramos na live. Boa Entramos noite. Boa noite. Para vocês é boa tarde, né? Boa tarde no Brasil e nós Pra aqui na gente é Polônia. quase, é. Boa noite. Gente, essa é a primeira de uma série de lives chamada Benefícios e Desafios da Diversidade Cultural no Trabalho, que eu, Cris Dumont, e a minha parceira na empresa Terceira Cultura, Cris De Lucas, vamos fazer ao longo desse ano e no ano que vem, porque o que não falta é convidado para a gente trazer para cá, É né? verdade. A empresa Terceira Cultura é uma empresa de mentoria e coaching e treinamento para trabalhar exatamente as dificuldades que os times que lidam com diversidade cultural, seja presencialmente ou remotamente, têm. E o objetivo da live é exatamente trazer a experiência de brasileiros que trabalhem com times multiculturais, seja remotamente, seja no Brasil, seja no exterior, e de estrangeiros que têm eu vou falar o privilégio, né, de conviver com a cultura brasileira e que vai poder trazer para a gente também a visão do estrangeiro sobre a nossa cultura, né? Então, assim, a gente vai ter muita coisa para explorar e acho que vai ser bem divertido e eu estou curtindo muito fazer esse projeto. Cris, você quer apresentar nosso convidado de hoje, o primeiríssimo convidado? O primeiríssimo convidado é o Luiz, é um executivo de TI, como eu, com forte experiência em gestão internacional, liderando na Polônia uma equipe sênior, prestando serviços a clientes na Itália, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e Grécia. Nos 5 anos anteriores, ele esteve baseado na China, liderando um time com mais de 300 membros, localizados na China, Hungria e Japão. E, aproveitando, o Luiz, nosso primeiro convidado, também é marido da nossa Cris Dumont. Então, seja muito bem-vindo, Luiz. Vai ser um prazer ter você. Por isso que ele é o primeiro convidado, porque ele é um funcionário dentro dessa casa muito disciplinado, né? Então, muito especial. E aí, para experimentar também, né? Aproveitando, tem 2 pessoas daí, a gente, qualquer coisa que dê na primeira live, vocês acertam para a segunda. Seu sonho de qualquer ser humano, né, que entra a live, é ter 2 de TI do lado da gente. Aqui, vamos colocar o Luiz em foco? Vamos. Ótimo. Beleza. Ô, Luiz, a gente já quer começar com uma pergunta logo. Cris, posso só aproveitar para dar um recadinho? Pode. A gente vai concentrar as perguntas no final e se eventualmente alguma pergunta acontecer depois que a live já tiver acabado ou se porventura a gente não puder responder por algum motivo, não tem problema, a gente responde no próprio LinkedIn posteriormente. Porque essa live vai ficar gravada, né? Isso, pô. Então, olha só. Existe um conceito chamado de cross-culture ou multiculturalidade. E esse conceito é baseado nas características das pessoas que moram no mesmo país. Mas, hoje, já se fala no outro conceito, que é de policulturalidade, que fala nas características do indivíduo, né? O indivíduo com seus valores, com suas crenças. A pergunta é, você acha, dentro desse conceito de multiculturalidade, né, que é característica do país, você acha que todo brasileiro, todo francês, todo americano é igual? Existe um estereótipo ou é uma realidade? Então, primeiro, obrigado por ser o primeiro, né? Assim, valeu o convite. Respondendo, então, eu acho que é uma mistura, tá? Eu acho que tem uma parte, né? Eu acho que tem uma série de características de um povo, né, baseados em experiências, história do povo, ou seja, a coisa macro, sem se entrar no individual, que acaba fazendo um país ter características, pessoas que vivem num país ter características muito parecidas. Eles têm as mesmas histórias, as mesmas piadas, as mesmas tradições. Então, assim, isso acaba gerando uma série de uma identidade, né? País. Mas, obviamente, né, é uma generalização muito, né, dizer que todo brasileiro é igual. A gente morou no Brasil, a gente sabe que não é. Todo chinês é igual, todo mundo acha que nem fisicamente eles são iguais, né? Morando lá, você sabe. Então, assim,
Óbvio que existe, descendo para o nível micro das pessoas, cada um teve suas experiências, cada um teve seu dia a dia, entendeu? Que gerou experiências, gerou uma característica cultural diferente. Então, assim, eu acho que dá para você olhar a floresta, né? Então, você olhar como floresta, brasileiros têm uma característica desse tipo, mas você vai descendo cada vez mais até chegar na árvorezinha e vai ver que é uma árvorezinha diferente. Então, assim, vale olhar a floresta porque te dá uma ideia de como navegar, né? Inclusive, a primeira vez que eu fui para a China, antes de ir para a China, eu e o Cláuter, que era o gerente que estava indo comigo, a gente não sabia nada de China, né? A gente sabia o básico que todo mundo via na época, né? Esse foi 2010. Então a gente resolveu estudar. Então tinha alguns sites, né, que ajudavam, davam uma dica. Isso tem 13 anos, né? A internet era pré-histórica quase. Então, assim, mas tinha um site que ajudava a gente a mapear, né, como é que um país, como é que tomava decisões, como se relacionava, e tinha mais uma característica. E a gente fez esse mapa para a China, para os Estados Unidos, que seria o principal cliente, né, desse serviço que estava sendo migrado para a China, e o Brasil, que são as pessoas que iam ficar no meio do caminho treinando. E foi muito interessante, né, porque não sei interessar onde é o quê, mas se você olhasse, o gráfico da China era totalmente de um lado, o americano era totalmente do outro. Ele falou, ferrou, né? Como é que isso funciona? E a gente botou o brasileiro na história, a gente estava bem no meio. Tinham coisas que a gente era muito parecido com o chinês, coisas que a gente era muito parecido com o americano e coisas que eram nossas. Então, assim, obviamente que cada uma das pessoas, né, de cada um desses países vai ser diferente, mas o que a gente olhou ali fazia muito sentido, né? Essa coisa do americano ser mais individualista, o chinês ser muito mais pensar no grupo. Então, assim, é uma generalização, mas com certeza vale para você começar assim, a primeira olhada para onde você está indo, né? Olhar essa floresta e faz sentido, né? O que você vê na floresta. Tá? Então, assim, eu diria que é uma mistura, né? Os dois são válidos, vamos dizer. Então, Luiz, aproveitando, pegando esse teu gancho aí, o que você diria? A gente, como brasileiro, que você falou que a gente não está nem lá, nem é uma cultura próxima do anglo-saxão, nem da Ásia, o que você diria que é a principal característica da gente aqui? Então, no ambiente de trabalho e até no ambiente fora trabalho. O brasileiro, eu tenho acompanhado algumas lives, alguns podcasts falando de experiências brasileiras. O que o brasileiro tem, né, a gente já ouve isso há muito tempo, a gente tem jogo de cintura. Né? Isso é uma coisa que, por um lado, né, a informalidade é uma coisa estranha, mas, por outro lado, o jogo de cintura que o brasileiro tem permite que a gente navegue bem e no trabalho. Né? Falando de trabalho, a gente tem uma missão a cumprir e a gente vai fazer acontecer. Né? Algumas outras culturas, a pessoa é o cara que é específico, sabe lidar com o pilô rosa do lado esquerdo. E ele é excelente nisso. Ninguém bate nele nesse caso. Mas a gente pode não ser tão bom nisso, mas a gente sabe trabalhar com esse negócio, sabe quem sabe, a gente envolve e a gente consegue chegar no resultado. Então, esse jogo de cintura é super valorizado no mundo. Né? Se você olhar vários países, né, como é que as pessoas veem os brasileiros, essa primeira característica é o jogo de cintura, entendeu? Outra coisa que a gente tem muito forte é foco no relacionamento. Então, assim, de repente, o anglo-saxão é mais aquele te dá um bom dia e jump to the business, né? Vamos aos negócios. E o brasileiro, assim como o chinês, a gente tem um foco muito grande em relacionamento. Né? A gente preza por estabelecer primeiro o relacionamento e depois o business. O chinês é muito isso. Né? Então, muitas coisas que a gente viu na China que davam muito errado era o americano que chegava para fazer negócio e queria jump to the business e ficava irritado porque o chinês era lento. Não funcionava. Não é que o chinês é lento. É diferente, né? Você tem que... E uma coisa que você tem que entender é quando você está num país de alguém, é como se você fosse na casa de alguém. Você está na casa de alguém, você tem que respeitar as regras locais, obviamente. Né? Então, assim, você tem que entender que a forma como o business funciona é diferente. É uma coisa que eu disse na primeira viagem também que eu fiz para a China, quando voltei, né? Que a gente teve que apresentar para os executivos da IBM uma ideia como é que seria esse projeto de migração de serviços para a China. E aí, uma coisa que eu já via na época e disse, né, muito claramente, é que se o projeto não desse certo, não ia ser por causa de inglês, porque eu estava preocupado que o inglês chinês não era bom, não ia ser nada disso, que se o projeto não desse certo, ia ser único e exclusivamente porque as pessoas estavam tentando entender uma outra cultura usando o seu próprio óculos cultural. Então, assim, voltando à questão da árvore que a gente falou, né, da floresta, a gente, como brasileiro, a gente vê o mundo de uma forma.
né? Obviamente, cada um, mas tem uma coisa general, em general, né? Uma coisa mais overview que funciona. Então, se você chegar num país diferente, como é a China, e tentar entender o chinês com a tua lógica brasileira, não vai funcionar. Ou o americano. Então, assim, se não desse certo, já na época, né, 3 anos atrás, eu já dizia, o problema ia ser uma questão de cultura, entendeu? Já era muito claro para mim essa experiência que a gente teve na China, passou 2 semanas, eu e o Cláudio, foi fantástico. E era isso, né, de dizer, se for dar problema, vai ser essa questão cultural. Então, assim, o que o brasileiro tem? A gente tem jogo de cintura, a gente sabe essa questão do relacionamento, a gente sabe lidar bem com diversidade, né, assim, de uma forma geral. Então, eu acho que isso é uma característica muito legal do brasileiro, muito bem vista, inclusive, profissionalmente falando. E é engraçado que no Brasil não é assim, né? Quando a gente fala que o brasileiro tem um jeitinho brasileiro, tem um sentido pejorativo, né? Tem um sentido de malandragem. Demais. E não é, entendeu? Ou seja, é como qualquer coisa na vida. Se você usar para o bem, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já dizia o tio do Homem-Aranha, é isso. Se você usar esse jogo de cintura para conseguir o jeitinho, que também é uma forma de usar o jogo de cintura, ruim. Se você usar o jogo de cintura para fazer as coisas funcionarem da forma correta, e uma coisa que eu digo sempre, né, falei outro dia até para um executivo que estava visitando a gente, eu não quebro regras, mas eu não aceito uma regra por aceitar. Então, assim, eu não me protejo atrás de uma regra. Então, assim, eu tomo um não, eu sou chato, entendeu? Assim, para realmente a coisa... Então, assim, eu vou puxar a coisa até tentar fazer funcionar. Então, assim, o brasileiro tem isso também. De novo, eu podia ser o cara que burla ou o cara que usa o jeitinho... Não, eu uso o jogo de cintura brasileiro que eu tenho no meu DNA para fazer essa coisa. Ou seja, eu vou esticar a regra até conseguir que as coisas aconteçam, sem quebrar, sem sair nada, sem fazer nada de ilegal. E muitas vezes essa forçação de barra gera uma onda para outras pessoas aprenderem a fazer a mesma coisa, entendeu? A passar a usar essa não se defender atrás da regra, né? Eu não posso fazer porque está lá, tem a regra. Então, assim, outra coisa que o brasileiro tem também, né? De se usar o jeitinho brasileiro, usar esse jogo de cintura, para isso é muito bom. Eu estou com um cliente agora que ele é um brasileiro que mora no exterior, trabalha numa empresa no exterior, e ele falou que virou líder de projeto, e aí ele usou a expressão, porque eu tapo todos os buracos. Quando tem um buraco, eu aprendo, eu estudo, eu vou atrás, e ele diz, o europeu é muito entitled, né? O europeu, não, meu trabalho é esse, eu faço isso e pronto. E a gente corre atrás, a gente vê como é que faz para... Né? Exatamente o que você falou, de usar o jeitinho brasileiro para o bem, né? E uma coisa que eu falei da onda, meu time agora é basicamente polonês. Tem um sul-africano e um filipino. Mas, assim, essa forma que eles têm... Então, eu estou com esse time há 1 ano e pouco. A forma como eles me vêm trabalhando, que essa forma, não de fazer por eles, mas de forçar a regra e tudo, está gerando uma onda boa no pessoal, entendeu? Eu vejo o pessoal... É um pessoal super committed, super sério, mas eu vejo eles mais, entendeu? Eu peço coisas assim, um pouco diferentes e todo mundo topa. É muito legal, entendeu? Eu tenho vários times dentro do meu time. O time de DBDC, né, a parte de database, eu falo para eles, eu amo vocês, porque assim, eu peço uma coisa, mesmo que não seja by the book, que eles deveriam fazer, pessoal, vamos fazer, a gente vai se virar. Então, assim, é uma bola de neve positiva, né? Quando as pessoas veem que o gerente delas, né, o líder delas, está fazendo uma coisa por elas, que é forçar a barra, fazer as coisas acontecerem, que não era esperado que eu fizesse, isso reflete para o time, e o time junto vai nessa bola de neve, entendeu? De fazer coisas além do que eles são. Então, assim, do que eles seriam esperados a fazer. Fala, Cris. Eu queria só pegar um gancho disso que você falou, que você está falando dessa experiência positiva tua com o pessoal da Polônia. Eu tive uma experiência também muito positiva trabalhando com uma equipe na Polônia. E aí eu queria que você comparasse assim, com o teu time na China. Eles também geraram, assim, esse teu jeito gerou esse movimento? Ou na China o pessoal é um pouco mais, vamos dizer assim, mais conservador, mais... Então, os meus chineses, como eu falo, assim, com um amor no coração, entendeu? Os meus 200 chinesinhos. E assim, tá? A primeira vez que eu fui para a China, voltei e fiz uma tatuagem Love and Family em chinês, né? Amor e família em chinês, porque foi uma coisa que ficou gravada. Mas, assim, no tempo que eu passei lá, foram quase 11 anos de China, como você falou, nos últimos 5 anos eu passei liderando esse time
né? Eram 200 pessoas na China, 80 na Hungria e 20 no Japão. As 200 pessoas na China é uma geração diferente. Então, número 1, é uma geração nova, é o primeiro emprego desse pessoal, e assim, são pessoas que estão expostas ao mundo. Então, assim, é uma geração que eu tenho certeza que as sementinhas que eu plantei nessas 200 ou mais cabeças, né, que passaram por lá vão gerar uma onda legal na China. Mas, assim, eu tive que fazer um trabalho muito mais forte, né, de convencimento com o time chinês, porque o chinês tem um conceito do face, né, do preservar a cara do outro. Então, assim, que isso ele jamais vai se expor ou jamais vai expor alguém, principalmente se for o chefe. E no caso da China, nesses últimos 5 anos, eu era o chefe do chefe, eu era o gerente do gerente deles. Então, eu era o líder, né? Então, assim, por tradição, eu seria o cara, Deus quase, que tinha todas as respostas, que sabia de tudo, que jamais falhava, mesmo quando eu fizesse a maior besteira, eu jamais não estaria errado. Então, assim, foi um trabalho muito legal, que foi convencer o pessoal que, número 1, eu não tinha todas as respostas, número 2, que eu errava, e eu fiz reunião com o time dizendo isso. Então, assim, para padrão chinês, e assim, eu só me permiti, porque eram 10 anos, eram 6 anos depois de China, quase 7 anos, então assim, eu entendia onde eu estava pisando. Se eu tivesse feito isso na hora que eu cheguei, então assim, eu fui chinês. E não só fui chinês, como ouvi o meu time de liderança, né? Porque até uma característica interessante, uma das coisas que eu coloquei nessa apresentação que eu fiz para o time, dizendo que eu errava, que eu precisava deles e tudo, foi que eu não queria sheep, que eu não queria ovelha no meu time, né? Aí a menina, uma das minhas líderes, a Pimpinha, veio para mim e disse assim, qual o problema de ser chip? Eu falei, pô, chip... Ela falou assim, aqui na China tem pessoas que são chip no sentido de a pessoa faz o que é esperado delas, ela não vai contestar e tá tudo bem. Eu falei, faz sentido. Mudei o meu discurso. Então, assim, esse entendimento de... Eu podia chegar e dizer, não, é chip e não quero... Eu entendi aí eu mudei meu discurso e disse assim, eu não quero ninguém no meu time que aceite uma decisão minha sem questionar. Se você não concorda, levanta. Não interessa se você é um operador que acabou de entrar, uma pessoa super júnior, não interessa. Nessa hora está tudo no mesmo nível. E assim, foi um trabalho. E o que eu fiz foi, com essas 200 pessoas, eu organizava grupos de 10 pessoas, de 10 em 10. Fiz com os 200 2 vezes, então assim, foi um tempão. E assim, para a primeira vez que eu pegava cada grupo de 10, a primeira vez que eu rodava, era assim, era assunto geral. Qualquer assunto valia, entendeu? Pessoal, familiar. Eu vi pergunta, como é que eu consigo uma namorada? Eu vi, não tive perguntando isso, né? Como é que... E assim, eu não sei dançar, porque eu contei uma história que eu aprendi a dançar na China, mas o pessoal, como é que eu faço para dançar? Ou seja, foi um papo totalmente humano, né? Então, assim, foco na pessoa. E só um relacionamento, né? Como você falou. Foco na construção do relacionamento com eles. E uma coisa muito legal é que o filme que fez maior sucesso na China foi o Avatar. E assim, a conclusão que eu cheguei, estava até conversando com alguns chineses, o grande barato do Avatar é uma frase que diz lá que até hoje me emociona, I see you, eu vejo você. Puta merda, perdão da expressão, perdão do meu francês, I see you significa, num mundo, né, de um país de 1,4 bilhões de pessoas, as pessoas não são vistas, as pessoas passam despercebidas. Então, assim, na hora que eu sentei, sendo o gerente do gerente, o líder, né, dos caras, sentei com eles de igual para igual, I see you, e eu estava lá presente, olhando cada um deles, isso fez uma diferença no processo. Rodei o time inteiro. Na segunda vez que rodei, eram outras pessoas sentadas, as mesmas 10 pessoas, eram pessoas totalmente diferentes. E aí a gente começou a falar de trabalho, e aí todo mundo sabia que eu preferia ter uma pessoa que fosse contra o que eu estava falando, né? Porque tem gerente que gosta, né? Eu tenho todas as respostas, é muito mais fácil, né? Na hora que você é o grosso, você dita a regra, as coisas acontecem da sua forma, que é burro, né? Eu falava para eles, falei, gente, eu não sei tudo, tem mais 200 cérebros aqui. Por que você é estúpido de usar só o meu, entendeu? Tem mais 200 cérebros, pessoas super inteligentes, então, assim, muito legal. Né? Então, assim, voltando então à tua pergunta, a grande diferença é que eu tive que fazer um esforço muito maior para fazer os chineses serem mais abertos. Mas depois que a coisa abriu, nossa senhora, foi um trabalho fantástico. Virou até foi o tema do meu MBA na Fundação Dom Cabral, foi exatamente esse trabalho que eu fiz. Muito legal, entendeu? Como é que foi essa virada. E eu, comparando com a Polônia, é um pessoal muito mais... Eles são fechados, de uma certa forma, inicial, e assim que eles confiam em você, se abrem e falam, e
né, então, não interessa que você é o chefe, vão dar, e eu vou já pedir isso para eles. Né? Eu tive times do Brasil também, é uma coisa que foi uma navegação diferente. Né? Então, assim, cada país você tem que saber como é que você sintoniza, né? A tua rádio, não a rádio do teu time, né? Você tem que, é uma coisa de dois lados, para fazer a coisa funcionar. E assim, não é, eu não quero que eles aceitem a minha cultura, eu não vou aceitar tudo da cultura deles, mas a gente vai olhar os dois de uma forma de igual para igual e ver o que tem de cada lado para ver como é que a gente junto alcança o melhor resultado, entendeu? Então, assim, é isso. Essas diferenças e como é que a gente usa isso de uma forma interessante, entendeu? Ô, Luiz, e a Polônia, hein? Porque você falou aí das características do brasileiro, do jeitinho brasileiro, a gente falou aí do relacionamento chinês, essa coisa da hierarquia. E o polonês é aquilo mais, né? Vou falar e vamos. Do que você acha? O que você acha que foi um componente, sei lá, da história da Polônia, que faz com que eles sejam desse jeito? Isso até a gente conversando, a gente tem uma amiga polonesa, né, a Mônica, e assim, é muito doido, né? A gente, assim como na China, a gente vê um velhinho, né? A gente vê velhinhos andando na China que tinham, sei lá, 80 anos, e o velhinho viveu, se pensar tudo de história que o velhinho viveu, de revolução, de comunismo, não sei o quê, de virada. A Mônica é mais nova do que eu e ela viveu o comunismo no mais pesado, no mais horroroso possível, no sentido de eles tinham que ter fila para comprar comida, tinham tickets que diziam você pode comprar 1 quilo de carne no mês, você ia lá e comprava. Então, assim, uma vida muito pesada. E eles esperavam, né? Porque os nazistas... Assim, a Polônia tem uma história muito louca, né? A fronteira da Polônia, se você olhar, ela virou, mexeu, sumiu uma época, depois voltou. Tanto que quando eu apliquei para a minha cidadania polonesa, uma das coisas que eles tinham que ver se na época que meus avós moravam aqui era Polônia ou não. Né? Porque podia não ter essa história. Então, assim, é um povo muito, muito batalhador, passou por guerra, passou por comunismo. Então, assim, quando na época que os nazistas estavam, né, no finalzinho, os comunistas entraram, o povo achou que os comunistas entraram para ajudar, e não entraram para ajudar. Eles invadiram, quebraram, ou seja, tem uma raiva muito grande. Então, assim, eles têm uma coisa contra essa coisa certinha do medo, eles são muito contra esse medo da hierarquia. Até falei, já teve um cara, o cara que fez a nossa mudança, o motorista da van, né, falava inglês e conversando. Aí eu falei, né, moramos na China, e falou, ruim. Eu falei, aí a gente conversei, expliquei, não é assim, não é tão ruim. Ele falou, mas eu jamais estaria num lugar com tantas câmeras, eu não gosto disso, de controle. Então, assim, é uma coisa que perspassa. Então, assim, eu acho que o fato de eles terem vivido o comunismo no pior, da pior forma possível, gerou essa revolta. E eles viveram guerra. Eles estão com uma guerra aqui do lado, eles estão uma guerra no nosso vizinho, né, na Ucrânia. Então, assim, é uma realidade diferente. Entendeu? Eu acho que isso gerou essa forma direta ao ponto de falar, entendeu? Acho que tem talvez muito não seja nem a hierarquia, né, mas a autoridade. A gente a gente tem amigos que são professores e que dizem que as crianças contestam tudo, diferente da China, que o professor fala, a criança obedece sem questionar. Aqui não. A criança vai questionar. Porque eu imagino que seja, né, assim, o pai que viveu o comunismo, que viveu o nazismo, vai dizer, meu filho, não é para você fazer tudo o que te mandam, tá? Então, quando tiver alguma coisa, você pergunta. E assim, não que eles não são desrespeitosos, mas você tem que mostrar que você é um líder, ou seja, você tem que ganhar a sua posição. E uma coisa que eu dizia na China, que eu digo aqui, não é o fato de você ter as estrelas, nunca use as suas estrelas numa discussão. Saiba que você tem elas, tenha a paz de espírito, mas jamais pote elas na mesa. Porque tem gente que faz isso, né? Eu sou o gerente, eu sou o líder. Então, assim, jamais use isso. Na hora que você não usa isso, trata as pessoas como pessoas, e as pessoas veem que você é o líder, não porque você disse, mas pelo que você fez, pelo que você mostra, cara, não tem desrespeito, não tem, entendeu? As pessoas continuam questionando, mas de uma forma respeitosa no sentido de vamos fazer o melhor para o time. E é muito legal, entendeu? Então, assim, é esse que tem essa costura, porque do polonês ser dessa forma. Aqui, eu me autodenominei a timekeeper, tá? Então, a gente está com 24 minutos de live e a gente vai para a quinta pergunta de 11, 12. Então, bora, Cris. Bora, Luiz. Vamos. Não, o Luiz já citou. A minha pergunta seria quais são os principais desafios de trabalhar com outra cultura? Você já deu alguns exemplos, mas eu acho assim, pensando na nossa audiência,
qual seria um desafio assim que é comum para qualquer pessoa que trabalhe com uma cultura diferente? Pode ser uma cultura dilateralmente oposta ou uma cultura mais próxima, sul-americana. Eu acho que até se você olhar para o micro, né, e a gente olhar assim, a gente estava falando de países, pessoas, mas se você olhar assim numa empresa, você tem culturas diferentes dentro da empresa, né? Você tem o time de marketing, você tem o time de TI, né? Nós, os maluquinhos, né, Cris? De TI. Os mal falados. Os mal falados de TI. E são culturas diferentes, já tem essa diferença. E você tem que saber navegar, assim como eu falei do óculos cultural na hora que eu fui para a China, você tem que ter esse teu óculos cultural muito afiado, ou ter a noção que existem diferenças. Acho que você tem que ter a humildade de saber que você não sabe tudo, inclusive nessa questão cultural. Sabe que você vai ter que lidar com isso e tenta aprender, né? Aceita o outro lado, não chega com o teu preconceito mesmo, né? O conceito preconcebido de que o teu é o certo, de que você sabe. Então, assim, acho que o principal desafio que as pessoas têm que ter, o principal passo que as pessoas têm que dar é nesse sentido. Eu não tenho todas as respostas, eu não sei, a minha cultura não é a melhor em tudo, e deixa eu ver o outro lado. E assim, a chance que você tem de conhecer uma cultura nova é muito legal. Eu adoro o que eu faço, né? Não é? Eu acho que o grande barato que eu tenho é essa capacidade, e agora tem cliente sueco também, que é totalmente diferente. A gente está num ardor com eles que tem que fazer uma coisa, e eles têm um respeito tão grande por work-life balance, que de vez em quando parece que a gente é o cliente, que a gente bota pressão neles para a coisa acontecer para eles. É muito engraçado. Pessoas acima de 58 anos não trabalham às sextas-feiras. Eu descobri, falei, que beleza, vou passar a fazer isso também. Estou com 60, né? Então, assim, então tem essa coisa. Você, então, assim, vai lidar com o time cultural, primeiro entende que não precisa ser um time de outro país, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, já são culturas diferentes. No Rio de Janeiro, a gente já tem uma multidão de culturas. Então, assim, se você chegar, né, tentando olhar a árvore com a floresta com os seus óculos, achando que a sua árvore, a sua floresta é a floresta certa, está errado. Vai humilde, né? Acho que é a primeira coisa. E tenta aprender, porque o que você vai ganhar, né, nessa troca é muito legal. E na hora que você junta, tem melhor nas duas, o resultado final é melhor ainda, entendeu? Então, assim, acho que as pessoas têm que ter em mente que vá com a cabeça aberta. Acho que é o meu conselho, né? Luiz, então, a próxima pergunta é: quais são os benefícios de você trabalhar num time que tem a diversidade cultural? Vê se você consegue, então, lembrar de um exemplo onde realmente a diversidade cultural trouxe um ganho para algum projeto. Alguém que falou alguma coisa que mudou, mudou uma forma. Não teve aquela coisa que eu falei do chip, né? Porque se eu tivesse entrado, né, naquele meu discurso dizendo que eu não quero chips no meu, eu ia com certeza gerar um mal-estar no time chinês, porque a figura do chip na China não é uma figura ruim, como a gente vê no Brasil. O cara é uma ovelhinha. Não é isso. A ovelha na China é uma ovelha no sentido que a pessoa faz o que é esperado, que também é importante, né? Você não tem que ter só pessoas que se destacam. Você tem que ter os doers, o pessoal que faz a coisa acontecer bem feito. Então, assim, eu tive a capacidade de ouvir, a humildade de ver que estava errado e ajustar, né? Acho que foi um grande exemplo. Aqui teve outros exemplos também. Eu estava pensando na Polônia mesmo, assim, coisas que eu ouço do time, que eu tento trazer, e muito legal, quando o outro vê que você ouviu, absorveu e tenta fazer alguma coisa, caraca, eu não faço isso na ideia de conquistar a pessoa, mas conquista, entendeu? Uma coisa muito legal, isso funciona muito bem, entendeu? Eu estava conversando com o meu chefe hoje até nesse sentido, entendeu? Ou seja, as pessoas, os meus peers já estão me vendo de uma forma muito legal por causa disso. Eu tento fazer, né, tentar entender o outro lado. Então, assim, na hora que você ouve, né, e de repente é que nem um naviozão, né? De repente você muda um milímetrozinho e você vai parar, né, em outro continente. Mesma coisa, acho que tem essa coisa do chip, que de repente parece uma bobagem, mas fez uma diferença grande, porque era uma super reunião com o time inteiro, que eu acho que ia ter causado um impacto muito ruim, e não foi, porque eu, né, tive essa capacidade de ouvir ali o que estava sendo dito, entendeu? Então, assim, tenha os ouvidos abertos, porque tem vezes coisas que são óbvias para você, ainda tem isso. A gente vai naquilo. É óbvio que se eu disser, uma coisa que você fala sempre, quer dizer assim, mãe, se eu disser mãe, vai ser uma coisa legal. Não é, tem gente que tem uma experiência horrorosa com mãe.
odeia a mãe, entendeu? Então, assim, da mesma forma, trazendo esse lado cultural, não acho que o que você vai dizer vai fazer todo sentido, porque você tem todo um passado, toda experiência que trazem um significado para aquilo, que pode ser totalmente diferente do significado do outro. Então tem esse cuidado também, né? Deixa eu pegar o gancho, então, Luiz. No início, você falou um pouco da questão das diferenças, que o Brasil está mais ou menos no meio, né? Os anglo-saxões estão aqui, os asiáticos estão do outro lado. Falando do estilo de comunicação, que os americanos, os anglo-saxões têm aquele estilo direto, quer dizer, privilegiam a mensagem, e os asiáticos, eles privilegiam o relacionamento, então eles até atenuam um pouco a mensagem. E o brasileiro também. Um pouco nesse grupo, né? E o brasileiro tem essa coisa, a gente jamais vai dizer, pô, não. A gente vai dar horrível, tá péssimo. Né? A gente vai dar uma... E assim, o mais engraçado é na hora que a minha vida inteira eu trabalhei com americano, né? Aí a gente veio para a Europa, aí conheceu os holandeses, né? A gente tinha uma amiga nossa na China que ela era uma americana casada com um holandês. Ela falou assim: eu sou uma flor. O meu marido holandês, ele vai. Se a gente acha que ela fala, se vocês acham que o americano vai direto ao ponto, vocês não têm noção do que é uma pessoa que vai direto ao ponto. O holandês vai no ponto, mas sem maldade. Ele vai dizer assim: cara, seu trabalho tá uma bosta. Ele não quer te humilhar, não quer, porque tá uma bosta mesmo, entendeu? Ele vai ser muito direto ao ponto. Então, assim, o americano ainda tem essa gradação, né? A gente olha para o americano e vê como direto ao ponto. Se você olhar para o holandês, o americano é um fofo, entendeu? Até nesse sentido, entendeu? Então, assim, acho que tem essa variação, né? De não, é engraçado. Cris, vou só fazer um comentário rapidinho, né? Essa questão dos americanos, porque é tudo room for improvement, né? Tem sempre, seus pontos fortes são esses aqui não são seus pontos fracos, não. Isso aqui são seus pontos para melhorar, com potencial de melhora, né? Isso nunca mais me saiu da cabeça. Exatamente. É a mensagem que a gente, como gerente, recebe, né? Até como passar feedback, né? Começa com os pontos positivos. Eu procuro ser dessa forma sem ser fake, né? Eu acho que tem isso também, né? Na hora que... Uma coisa que para mim virou fake, né? Que qualquer pergunta que se faça hoje em dia, that's a good question. Repara só. Todas as perguntas, por mais idiotas sejam, são that's a good question. E eu acho que ficou tão fake isso, da mesma forma. Acho que na hora que você vai fazer uma avaliação de alguém, que você começa daquela forma assim, seja honesto, entendeu? Acho que tem ponto de melhoria, tem coisas que isso não está fazendo bem para o time. Eu falei isso outro dia para o meu team leader, entendeu? Eu acho que a forma, de vez em quando você conduz alguns assuntos, o pessoal se sente meio desrespeitado. Não é para ser assim. O cara ouviu, entendeu? Falei de uma forma correta, mas fui ao ponto, né? Então, acho que essa minha exposição que eu tenho a diferentes culturas também me ajudou a ser um pouco mais direto ao ponto, de uma forma muito educada. O meu gerente disse hoje também, ele falou, todos os seus feedbacks são pertinentes e você procura fazer de uma forma educada. Eu falei, pô, que legal, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente passar um feedback, né, bom ou ruim, sempre de forma educada, né? E aquela coisa que eu acho que é fundamental, que eu aprendi desde criancinha é praise, né? Você elogia em público e critica em privado, exatamente. Ele leva para o cantinho para falar das coisas negativas. Eu não sei uma vez que eu estou mais radical, mas vamos lá, porque a Cris está nervosa com o tempo. Mas você sente, não, ainda nessa pergunta que a Cris fez, você sente que você adapta o seu estilo de comunicação de acordo com o grupo que você está? Porque eu imagino assim... Totalmente. Uma coisa que a IBM falava lá atrás, com relação a outra coisa, você tem aquele chinelo que você usa, que você bota no seu pé, que você fica confortável, você adora. Então, assim, eles estavam falando de estilos gerenciais, né? Você tem aquele teu estilo gerencial. Então, você é um cara mais laissez-faire, você é um cara mais direto ao ponto, você é um cara mais mandão. Tem esse seu estilo, mas você tem que aprender a usar os outros sapatos também, mesmo os que te apertam. Porque é assim que você vai navegar. Então, no lado cultural, da mesma forma, do lado de não só cultural, mas de comunicação, você tem que saber como é que você dá a mensagem. A questão da língua. Né? Eu falo inglês há 200 anos no trabalho, ainda estou aprendendo algumas expressões e meu time de poloneses, inglês é a segunda língua deles e é a minha segunda língua. Então, até o inglês em si você já tem que adaptar. Então, assim, tem expressões, né, que o chinês traduzia do chinês para o inglês, que ficavam estranhos em inglês. Mas eu entendi o que ele queria dizer. Então, assim, eu tinha que entender que o que estava sendo dito naquela frase, entendeu? E na hora que eu vou me comunicar, na hora que eu vou expressar a minha ideia,
você tem que saber da forma como você vai apresentar isso, né? Se você está num time que espera que você seja muito direto, você tem que botar o teu sapato alto, né? Né? Ser um pouco mais direto ao ponto, porque para ser ouvido. Ao passo que no chinês você tem que fazer de uma forma mais, né? Ou seja, você tem que saber que é a mesma coisa. Não adianta não existe um one size fits all em comunicação. Então, se você chega só usando o que te é confortável, vai funcionar em, sei lá, 50% das vezes, mas vão ter 50% de outras situações que você não vai dar certo. Né? E você vai dizer a mesma mensagem. E nada não vai dar certo. Vou pegar o gancho aí da língua, tá? Assim, você acha que a língua, a gente ter que se expressar numa língua que não é a nossa língua materna, apesar de todos os aplicativos que existem, continua sendo um problema? A língua é um problema dentro do time de mundo multicultural? Então, assim, é outra coisa que você tem que ter muito cuidado, né? E eu vi acontecer problemas assim, graças a Deus eu estava ali no call. Como eu falei, o americano, tudo bem. E uma coisa que o americano hoje ele sabe, ele fala, é muito legal, né? Quando as pessoas falam, pô, não falo inglês bem, o cara fala, você fala duas línguas, eu falo uma só, entendeu? Eles têm essa umidade, que é uma coisa legal. Então, assim, na hora que o inglês mesmo eu falo inglês há 500 anos também, acho que o meu inglês é legal, mas nossos filhos me sacaneiam de vez em quando, dizem que raio de expressão é essa e tudo. Então, assim, tem isso também, mas fora isso, na hora que você tem o inglês como segunda língua, você muitas vezes, né, o chinês acontecia muito isso, ele tinha expressão em chinês, né, que ele traduzia para o inglês literalmente, e eu sabia exatamente o que ele queria dizer, mas o americano não. Então, assim, a expressão ficava até grosseira, ou então, I think. O americano odeia I think. I think significa aquela tradução do eu acho que. Não, eu acho, eu sei. Então, assim, mas em chinês a expressão fazia sentido. A tradução literal para o inglês perdia totalmente a força. Então, assim, ou seja, você tem que ter a noção que o que você está comunicando talvez não chegue. Então, o que eu sentia de vez em quando, assim, na hora que eu sentia a coisa degringolar, né, o chinês falava uma coisa, o americano entendia outra, a coisa começava a escalar, eu estava, não. Ele quis dizer isso, não é fulano, né, no lado chinês. Exatamente. Então, você tem que ter essa visão, né, que a língua em si já é uma barreira, por mais que você fale o melhor inglês do mundo e tudo, entendeu? Porque tem a questão cultural. As expressões que você vai usar, entendeu? Então, isso influencia, com certeza influencia, entendeu? Isso me lembrou, só um minuto, Cris, porque isso me lembrou que a gente assinou o Grammarly, né? Para poder escrever em inglês confortavelmente. Você escreve em inglês e bota o texto no Grammarly, pago, e ele revê. Cara, eu escrevo. I would like to ask you if you could. Ele corta tudo e bota I want you to do this. Ele vai cortando todos os meus... Ele já tem os óculos culturais. Grammarly americano. Eu digo assim, não, mas eu quero falar I would like to. E ele, não, I want. Vai direto. Bota na lixeirinha, clica na lixeirinha. Assim, não vou aceitar, vou deixar I would like to. Bota na lixeirinha de vez em quando. Eu quero falar I would like, vai se ferrar. Não, eu fiquei com uma curiosidade, Luiz, porque a gente está falando dos americanos, que é a língua mãe deles, mas a gente sabe que em alguns países europeus, por exemplo, a Suécia, até Suíça, países Holanda, onde o inglês é uma língua praticamente uma língua tão importante, ou quase tão importante quanto a língua deles. Aí, nesse caso, você diria que não, né? Que eles... Ou você ainda percebe esse tipo... Então, na Holanda, por exemplo, a nossa filha trabalhava numa loja e não falava nada de holandês. E tudo bem, porque todo mundo fala inglês, né? Então, assim, dá para virar. Eu acho que, ainda assim, é mais fácil, talvez, assim, para eles se expressarem, porque é a língua mãe deles, de uma certa forma, mas, ainda assim, tem toda uma história. Por exemplo, os americanos têm todo um histórico, né? Eles vão para high school, depois high school vão para a universidade eles saem de casa, e é um histórico que ele tem tem expressões que eles usam que faz sentido nessa história, que não faz sentido, que a pessoa na Suécia ou na Holanda entende porque viu o filme, mas não tem diferença, entendeu? Ainda é talvez mais fácil de uma certa forma, mas ainda assim tem diferença, entendeu? Vai ter a preocupação, mesmo que você domine o inglês, vai ter a preocupação no sentido que talvez o que você esteja querendo dizer naquela situação, entendeu? Talvez não seja a melhor forma de colocar.
E eu vou dizer uma coisa que pode parecer até maluquice, mas muda até a energia. Vocês já conversaram com alguém que a língua materna não é o inglês, e aí, quando ele está falando com você, ele não domina muito, então você começa a enxergar aquela pessoa quase como um café com leite, né? Mas quando ele vira para o par dele e fala na língua dele, aí você percebe que o cara tem autoridade e tem poder. Né? Então, muda até a energia da gente quando a gente está falando a voz. Na China, assim, você via as pessoas, as meninas principalmente falando chinês e inglês, é muito engraçado. Polonês também. Você vê a pessoa falando inglês, tem aquela coisa assim, de boa. Aí vira para o polonês, eu falei, nossa, entendeu? A pessoa fica à vontade. Porque a pessoa muda a voz até. Eu já tinha, voz, as pessoas mudam um tom de voz quando muda o idioma, né? Então, deixa eu continuar aqui, senão a Cris vai me... Você teria algum exemplo de uma situação de conflito? Quer dizer, você deu alguns exemplos, assim, que você estava no meio e tudo, mas, assim, alguma situação de conflito por conta, com você ou com outra pessoa, por conta de diferenças culturais? Diferença cultural não, mas de língua. Tem um exemplozinho engraçado primeiro, depois eu falo de uma coisa mais séria. Mas primeira viagem para a China, cruzão, não sabia nada de China, sei que, aí entrei no avião, Air China, aquele voo, né, enorme, e aí no meio do voo uma criancinha começou a chorar. Né? Eu falei, né, pai de 4 filhos, tenho experiência, eu sei o que fazer. Chamei a aeromoça, falei assim, aeromoça, a criança está chorando por causa da pressão no ouvido. Fala para a mãe dar a chupeta para a criança, porque que resolve. 5 minutos depois, volta a aeromoça com um tampão de ouvido. Eu falei, ela não entendeu o que eu disse. Ou seja, eu passei do gringo legal, que queria ajudar uma mãe chinesa, para o gringo pedante, que estava reclamando que tinha uma criancinha chorando, entendeu? Então, assim, eu ri. Eu falei assim, vai dar merda, entendeu? Então, eu nem cheguei lá, já está assim, imagina quando eu chegar lá, né? Então, assim, tem essa, de repente, o inglês dela não era tão bom, gerou uma confusãozinha. Situações que eu vi, né? Como eu estava falando, assim, e vários, assim, tiveram uns 3, 4 calls que eu participei, que eu vi a coisa degringolar, né? Os chineses usam uma expressão que eu sabia exatamente, eu traduzi para chinês na minha cabeça o que ele queria dizer, e senti que caiu mal, mas fiquei quieto. Só que eu senti a reação, eu vi a reação do americano, né? Era vídeo já, era vídeo, não me lembro mais, mas de qualquer forma, deu para sentir pela voz que a pessoa não ficou feliz. E ia começar uma posição de. Eu falei, não, peraí. Então, assim, eu senti que a coisa estava indo para o lado errado por essa questão era uma questão de língua, no caso, mas tinha a ver com a coisa cultural, de como é que um chinês usava aquela expressão, entendeu? Então, era uma expressão muito comum, culturalmente falando, na China, que foi traduzida literalmente para inglês, que ficou uma porcaria em inglês, entendeu? Então, assim, e o cara era um fofo, né? Um chinês fofo, que ficou parecendo um chinês grosseiro, entendeu? Eu falei, ixi, Maria, entendeu? Então, deixa eu... Mesmo essa expressão que vocês usam, você e a Cris já me ensinou o que é lose face, né? Perder a face, quando, né, um chinês, você não colocar um chinês nessa situação constrangedora, para uma pessoa que está de fora também, né? Se o cara fala lose face, você não entende, né, do que ele está falando. Exatamente, não faz sentido. Assim, quanto mais informação cultural, eu sempre sugiro, vai ter uma relação com uma pessoa com uma cultura diferente. Olha a floresta, né, para você ter uma ideia inicial. Não tenta entender que a floresta vai ser aquela pessoa, mas né, até para você entender, talvez, alguns pontos, né, que, historicamente falando, podem ser. Então, por exemplo, uma coisa que a gente viu, não seria legal falar de religião nem de política, quando chegasse na China. Então, assim, hoje em dia é óbvio, mas na época não era. Então, assim, era uma questão de floresta, tem essa preocupação cultural de não tocar esse assunto. Então, acho que vale fazer uma pesquisa, porque o que abunda não prejudica. Né? Então, depois você pode se ajustar, mas é sempre bom tomar cuidado antes de começar. Né? E a gente até aprendeu a evitar algumas coisas, porque a gente sabe que são coisas que têm perigo de cair na vala da... A não ser a minha esposa, eu não vou dar o nome dela. Não, peraí, calma. Não, eu ia falar porque a gente mudou de apartamento e a gente hoje foi lá no... Tem um mercadinho embaixo do nosso apartamento antigo. E a gente está uma semana dizendo, poxa, vamos nos despedir deles, né? Porque eles atenderam a gente com tanto carinho. A gente vai chegar lá, né? Vamos botar no aplicativo como é que fala, estamos mudando, mas obrigado por tudo isso aqui, né? Hoje a gente entrou lá pela última vez, porque a gente se mudou, a gente se olhou, um olhou para o outro. Melhor não fazer nada. Porque a gente completamente não entendido e diz assim, o que esses caras estão falando aqui? Obrigado por tudo, estamos indo embora. E daí que você está indo embora, né? Então, em alguns momentos,
menos Eu acho é que mais. não, mas e, assim, a minha esposa, não vou dar o nome dela, ela está nessa live, não dá, mas assim, a gente tem uma entrevista com. A gente participou de um programa na China e a gente estava sendo entrevistado pelo jornal oficial de Shenzhen, da cidade que a gente morava, ou seja, tem uma relação política. E a minha mulher lá para as tantas, ela resolveu perguntar o que o pessoal achava de Mao Tse Tung, porque ele talvez fosse meio mal visto. Eu dei um chute na canela dela, que eu acho que quase quebrei a canela dela. Gerou aquela coisa assim, eu falei, Cris, assim, que depois, assim, acho que esse fim de semana a gente vai ser morto, entendeu? Eu falei, falta de noção, ela se tocou que o assunto ficou ruim e parou, mudamos de assunto, mas isso foi lá no iníciozinho da gente lá no início, né? A gente ainda tinha essa coisa assim de repente achar que tudo bem, mas não era tudo bem, entendeu? Ali ficou Mas uma coisa. você teve um exemplo outro dia que você tinha um café marcado com um africano, um sul-africano, né? Um sul-africano. Foi isso. Dois exemplos. É um sul-africano que, assim que eu entrei, né, aqui na Polônia, ele estava saindo. Então, já estava saindo, saiu. E aí eu falei assim, pô, Cliff, eu já ouvi coisas muito boas a seu respeito e tenho certeza que eu vou te trazer de volta. Beleza, ficou no ar. Eu comecei agora, né, por conta de um cliente novo, eu tinha que contratar 10 pessoas para o meu time e uma das posições era para esse cara. Ele era o cara, perfeito. Aí eu falei, mensagem para ele, eu falei, Cliff, tem uma posição assim, um cliente novo que tem isso, tem aquilo, não sei o que. Ele falou, vamos conversar. Eu falei, beleza. Ele falou, vamos marcar um show. Eu falei, vamos. Aí marquei o show, né, sei lá, 2 semanas depois. E como todo bom carioca, né, a gente confirma, né, porque a gente marca, mas não marca muito, né? Então, aí no dia eu mandei mensagem para ele. Eu falei, Cliff, tudo certo para hoje? Ele não respondeu. Eu falei, pô, tudo bem. Então, aí mais perto da hora eu falei assim, Cliff, tá tudo certo para hoje? Ele não respondeu. E aí no final, a última mensagem minha foi, Cliff, eu acho que você de repente se enrolou aí, não vai conseguir, né? Tudo bem, vou marcar uma outra data. Dia seguinte, ele entrou em contato comigo, no mesmo dia, o dia seguinte, ele entrou em contato comigo e disse assim, Luiz, eu estava indo para lá. Eu não ouvi suas mensagens porque eu desligo o meu WhatsApp durante o dia para não ouvir. Mas, óbvio, se a gente marcou, está marcado. Aí ele achou que eu não queria mais falar com ele para trazer ele de volta, porque tinha gerado. Sabe aquela cagada que podia dar? Negócio de escala. É porque é multicultural. No Brasil, a gente tem que confirmar, porque né, ainda mais a gente carioca tem essa informalidade. Vamos lá em casa, e não vai. Eu estava tentando marcar e como não respondeu, eu falei, não vai. E para ele, como sul-africano, era claro que se marcou, está marcado. Tem que confirmar, entendeu? Então, assim, ele achou que eu estava querendo confirmar porque eu não queria ir. Eu achei que ele não respondeu porque ele não queria. Então, assim, foi uma coisa que eu falei com ele. Eu falei, pô, foi uma questão totalmente cultural. Aí ele riu, a gente falou, foi muito legal, entendeu? E ele está contratado. Contratei, ele está de volta, brilhando no time. Muito legal, entendeu? Voltou. E a outra foi a questão de língua. Para a gente, this Friday ou next Friday, é a mesma coisa, né? This and next, né? This é essa sexta e next Friday é a próxima sexta, né? A gente marcou um almoço lá em casa com várias pessoas chinesas e o meu amigão chinês, eu falei para ele, next Friday, next Saturday, lá em casa. E ele não apareceu. Aí eu liguei, pô, Terry, cadê você? Eu falei, tô no trabalho, eu tô fazendo uma hora extra hoje, resolvendo. Eu falei, cara, você não vai vir pro almoço? Ele falou, next Friday. Aí eu entendi, finalmente, aprendi que this Friday é essa e next é a outra, entendeu? Ou seja, a gente acha que é mesmo. Olha, mas podia ter sido pior, né? Ele podia ter sido next Friday e ele entender this Friday. Aí ia ser horrível, né? Não, mas eu queria muito que ele fosse. Ele deu um jeito e acabou aparecendo lá em casa. Né? Então, assim, tem essa é uma coisa de inglês. Meu inglês é muito bom e ainda assim eu não. Bora aí, gente. Diferença. Opa! 10 minutos e 3 perguntas, tá? E essa agora é assim: a gente está falando de times multiculturais, mas a grande realidade hoje, cada vez mais, é que as empresas não estão mandando ninguém para o exterior, porque, né, como expatriação, porque hoje os times funcionam remotamente. Mas o trabalho remoto e a comunicação remota também traz alguns probleminhas, que ainda pioram mais ainda essa convivência com um time multicultural. Então, de forma resumida, o que você diria que é um agravador que o mundo remoto, virtual traz e como é que a gente impede isso de acontecer? Voltando para o meu passado de IBM, eu trabalho na IBM, sei lá, 30 anos, né? E agora Kyndryl. E, assim, a minha vida na IBM foi trabalhando com um time multicultural, estando no Brasil, eu não era expatriado.
Então, assim, e era telefone. E eu dali a primeira ligação, éramos 6 pessoas em volta de um telefone, falando com o cara em inglês, falando, nossa senhora, tivemos um call em inglês. Eu falei, Aquele nossa. polvo, né? Era um polvo que a gente botava no meio da mesa. Todo mundo assim, quase, né, uga. Então, assim, aí voltamos, né? A gente hoje em dia tem vídeo e tudo. Então, eu acho que o vídeo já dá uma. Já é diferente. Você lê um pouco mais a pessoa, mas uma coisa. E a gente está fazendo uma transição de um cliente sueco. Eu tive lá na Suécia e faz totalmente diferente. Então, assim, uma coisa que eu tento fazer, antes de voltar no programa, uma coisa que eu tento fazer sempre, quando possível, é ver se tem budget para uma viagemzinha de 2, 3 dias. Para as pessoas olharem cara a cara, porque depois disso, eles vão olhar cara a cara, vão almoçar junto, vão falar não sei o quê, e depois disso, é outra relação. Você pode estar remoto, você pode estar assim, mas o vídeo você já sabe que é outra coisa. Então, assim, nós somos seres humanos, então a gente necessita desse contato. Eu acho que o vídeo facilita muito, entendeu? Eu acho que você consegue ler as pessoas, entendeu? Então, assim, eu peço para o meu time também, quando tem reunião semanal, para as pessoas ligarem a câmera, eu falo, eu entendo se você não puder, mas é a chance das pessoas verem a cara, né? A gente precisa disso. Então, assim, eu acho que uma coisa, quando você não tem um vídeo ligado, ou quando você está por telefone, você não você não vê a expressão facial, né? O corpo fala, né? Tem até o livro que diz isso. O corpo fala e fala muito, né? Aquela posição, tem as posições óbvias e tem as posições não tão óbvias, mas assim, você está vendo, né? A pessoa está, né, olhando para de saco cheio, se você está indo se você está indo no caminho certo. Então, assim, eu acho que um grande complicador no time remoto é você tentar fazer igualzinho, né? Como se você tivesse só fisicamente, tipo, se tivesse uma mesa mais longe. Não é. Você tem que ter uma preocupação maior para se comunicar mais. Eu acho que você tem que estar mais presente como líder ou gerente de um time. Você tem que buscar situações de conversa com o time, de câmera ligada, porque os seres humanos precisam, então, assim, um complicador é você tentar fazer um time remoto como se ele fosse, como se ele tivesse todo mundo sentado no mesmo escritório, atrás de baias. Eu não estou vendo tua cara, mas você está pertinho. Não está. E você tem uma realidade em volta, você tem família, tem uma coisa até legal, né? Que até você sabe, né? O meu ex-VP, ele fazia, né? Eu tinha reunião com ele e dizia assim: façam isso aqui e façam isso com os seus times também. Se aparecer uma criança no call, não tenta empurrar a criança embora. Você está em casa. Traz a criança e apresenta. Então ele fazia questão, toda vez que aparecia uma criança ou um cachorro ou qualquer coisa assim, quem é esse, né? Então, assim, era uma coisa muito legal de ser humano. Então, assim, a gente está, na hora do trabalho remoto, você está dentro de casa, tem uma pessoa que entra, você tem um barulho, um cachorro. Então, assim, você tem que levar em consideração isso, tem que respeitar que eu talvez não possa ligar a câmera, mas tenta estar disponível, mais próximo, mais presente, porque as pessoas precisam de contato, entendeu? Acho que isso é uma coisa importante de fazer. O que você está querendo dizer é que assim, a conexão humana é mais fácil no presencial, então não é preciso fazer um esforço adicional para que essa conexão humana aconteça também. Remotamente. Meu time é remoto. Eu acho que nesse ano e pouco que eu estou aqui, eu acho que eu fui. Agora estou indo mais por causa de cliente que tem vindo, mas, sei lá, 10 vezes no máximo, em 2 anos. Mas eu estou presente para o time. O time sente isso e as pessoas, entendeu? Reconhecem isso por avaliação 360. Então, assim, é o que você falou. Tem mais esforço e é importante que você faça esse esforço para ter o toque humano, porque as pessoas precisam disso, por mais que não digam. Luiz, então, penúltima pergunta nossa aqui. Você falou deu várias dicas, né? Eu fui anotando aqui o jogo de cintura, respeitar as regras, a humildade, olhar para a floresta, um foco na comunicação. Mas, assim, se você tivesse que dar uma dica ou algumas sugestões para alguém que vai começar a trabalhar com times multiculturais, o que você diria, né? Fora essa, você já disse muita coisa, tá? Mas de repente uma coisa que é fundamental, alguma última coisa que você não tenha falado. Eu acho que eu vou talvez ser um pouco repetitivo, mas eu acho que de novo ter a humildade de saber que você vai encontrar pessoas diferentes e tudo bem, que você não tem que você não é o certo nem a pessoa certa, que tem diferenças. Então chega de coração aberto. Acho que a primeira dica é essa, tipo, e não ver isso como uma ameaça, mas como uma coisa legal. Né? Que legal, vou conhecer uma outra cultura, vou ter uma experiência diferente que vai fazer crescer como pessoa. Né? É uma coisa muito legal, é uma história assim a diferença entre quando 2 pessoas se encontram e eu te dou dinheiro, você não tem dinheiro, a gente sai com a mesma quantidade. Né? Tipo, 100 euros, eu saio com 50, você com 50.
Agora, quando a gente se encontra e troca experiência, a gente sai maior, né? A gente sai 200%, sai com as minhas experiências e as suas, de uma certa forma. Então, assim, vá para essa chance como uma chance, não como uma ameaça, como uma coisa, mas como uma oportunidade de aprender, crescer e sair com 200%, não 100%. Óculos cultural, eu falo o tempo todo aqui, já está até cansado de ouvir falar essa expressão, mas não vá tentando entender o outro com o teu óculos cultural, né? Tenha essa noção que vão ter diferenças, que você não vai saber todas elas, mas vá com curiosidade. As pessoas gostam gostam de sentir, né? I see you. Elas gostam quando você está presente, né? Como coach, como mentor, como ser humano, né? Então, assim, não tem nada melhor que... Não pergunta, tipo, como você está? Estou ok. Ok. Vamos falar, então... Não. Como você está? Esteja presente, entendeu? E respeitando que, obviamente, tem culturas que são mais fechadas, mas, assim, explora. Mostre que você quer aprender. Mostre que você está presente. Mostre que você quer ouvir o outro lado, entendeu? Acho que isso é muito legal. Quando a pessoa se sente olhada, pode ser que gere um pouco mais de problema para conseguir. Exemplo de chinês. Primeira vez que eu fui para a China, a gente contratando pessoas para o time novo que a gente estava montando, uma menina ia ser demitida, né? Não tinha... Eu falei, uma vez que a gente acabou de contratar, vai demitir por quê? O Gilles falou, não fala com ninguém. Ela é super tímida, não fala nem com os chineses. Eu falei, caraca, deixa eu falar com ela. Eu sou extremamente tímido. Consegui vencer essa timidez, entendeu? Então, hoje em dia eu falo à vontade, mas assim, tá dentro de mim essa timidez. Então, era muito claro que ela estava passando. E eu tinha que respeitar isso. Eu falei com ela, sentei com ela para conversar, eu falei, eu sei que aqui na China tem conceito de face, eu sei que isso gera nas pessoas uma preocupação muito grande de não se expor. Então, assim, na hora que a gente usa o conceito de face com a timidez, é uma parede enorme na frente da gente que é muito confortável. Você fica atrás dessa parede assim, não vou fazer isso porque face, não vou fazer isso porque eu sou tímido. Aí eu falei, você vai perder grandes oportunidades na sua vida, inclusive seu emprego, aqui por causa disso. Não olha para essa parede como uma parede. Olha para essa parede como um monte de tijolinho. E tenta tirar um tijolinho por vez, né? Você vai ver que na hora que você tirar o terceiro tijolinho e quarto, a parede inteira cai. Experimenta. Dá esse passo. Passou 15 dias, um mês, o gerente da menina vai falar, o que você falou para ela? Virou, entendeu? A menina 6 meses depois, um ano, ela virou team leader. Então, assim, foi muito legal, entendeu? Eu até me arrepio até hoje, porque são essas coisas Então, assim, o que eu fiz foi I see you. Eu vi uma pessoa ali, um ser humano. Veja isso também. Veja que no outro lado tem um ser humano que tem não só toda a questão cultural, como todo o passado, a história, as razões. Então, assim, vá para qualquer... Eu acho que isso vale não só para uma questão de time cultural, mas acho que para o time cultural ainda tem mais isso. Afora todo o resto que já tem, né, que são as experiências e tudo, tem ainda a questão da diferença cultural, que tem outros históricos. Então, vá para essa... Eu acho que tem essa cabeça aberta que você vai ver uma coisa diferente que pode ser muito legal. Vá com curiosidade. Respeito e curiosidade. Acho que essa é a dica. E aí eu vou pegar uma palavra que é mania de coach, né? Essa que você já repetiu várias vezes, mas não deu ênfase suficiente, que é a humildade, né? Porque se você tem que ter humildade para entender que a sua cultura não é a cultura certa. Então, para poder ser um líder, respeitar, né? Você tem que ser humilde e dizer, bom, aqui eu sou mais uma cultura. Vamos ouvir os outros. Né? E isso é muito mais importante na hora que você é líder, porque se você... Muitos líderes são gerentes, né? Ou são capatazes, eu diria muitas vezes. O cara vem assim, eu estou certo, eu sou líder, minha posição, então você me ouve e me siga. Estúpido, entendeu? Eu acho que... E a gente acha isso muito antigo e não existe. Eu converso com pessoas e não está acontecendo hoje em dia. Eu falo, cara, século XXI, e não existe. Então, assim, tem essa navegação diferente, entendeu? Essa noção que não é bem assim, entendeu? Acho que seja humilde. Aqui, nós somos um time de brasileiros, mas a gente tem o horário britânico, ok? Então, são 18h54, você tem menos de um minuto para contar para a gente, para finalizar, uma história engraçada, curiosa, que você passou dentro das suas adaptações culturais aí de China e Polônia. Ele contou várias, né? Assim, uma outra. Eu acho que a mais engraçada foi a questão da chupeta mesmo. E eu não sei se a questão da dança cabe nisso, porque não foi uma questão muito cultural, entendeu? Foi uma questão mais de eu enquanto pessoa, né? Essa coisa de dançar, né? Então, assim, vai essa, que é uma coisa engraçadinha, entendeu? Não muito multicultural, mas é multicultural porque eu estava num ambiente seguro, culturalmente falando. Eu estava 30 segundos, hein?
Eu estava na China, eu jamais dancei. Então, vamos lá. Eu jamais dancei na minha vida, foi uma discussão muito grande com a Cristiane a vida inteira, que ela dançava. A gente saía para dançar, dançava com os amigos ou com o meu irmão. Eu fui para a China um dia, estou lá com o pessoal assim, né? Aquela coisa, né? Eu sou, né, relaxado, olhando assim, não dançar. Eu falei, cara, ninguém me conhece. Né? Fui dançar. Cara, o que aconteceu? Nada. Ninguém ligou, ninguém viu, ninguém. Então, assim, eu falei, caraca, eu passei esses anos todos não dançando, querendo e não. Né? E assim, então, o que eu guardei de lição, talvez multicultural, também é dar o próximo passo. Não pensa muito, entendeu? Eu acho que na hora que. Uma coisa que eu aprendi lá nessa história toda é assim: na hora que a gente pensa muito, a gente vai achar, eu falei isso até no outro podcast, a gente vai achar 1000 razões por que não fazer. Porque a gente é muito inteligente, né? Achar razão para não fazer é muito fácil, porque isso é uma coisa gera muita. É muito mais confortável não agir. É isso que eu ia dizer, a gente prefere o conforto, né? Então, na hora que eu dei esse passo, dancei, eu falei, caraca, e não aconteceu nada. Eu falei, nossa, que estúpido, né? Quanto tempo eu podia ter dançado já? Né? Então, assim, eu trouxe isso para a vida cultural, tô quase. Eu trouxe isso para a vida cultural também, culturalmente falando, dá o próximo passo. Seja você o primeiro a puxar, né? Porque existe um estranhamento cultural, seja você o líder ou não, procure entender que existe uma diferença e deixe a outra pessoa à vontade de saber que você sabe que tem essa diferença, entendeu? Seja humilde, seja você o líder ou não, e traz isso para a tua relação com a pessoa, entendeu? Acho que isso você vai ganhar muito ponto. Né? Acho que a coisa funciona muito bem. Aqui, o Luiz me dedurou com a história do Mao Zedong, eu também vou falar que na China, pinguó é maçã e pigu é bunda. E ele foi na lanchonete e pediu um suco de bunda, cheio de autoridade. Eu pedi um pinguju, né? A mulher olhou para mim e riu, ela entendeu, que ela sabe que não estava pedindo suco de bunda, né? Mas era eu falei, não, pingu, entendeu? Meu chinês não era dos melhores, entendeu? Mas, então tá, né? Então, eu acho que... bom, como a gente não teve tempo para ver as perguntas, a gente tem aqui o compromisso de que a gente vai responder todas as perguntas posteriormente. E vou aproveitar para agradecer ao Luiz, que foi riquíssimo, para mim foi super enriquecedor. Acho que para a Cris foi um pouco menos, mas para mim foi muito enriquecedor. E eu queria aproveitar e convidar o pessoal para nossa próxima live, terça-feira que vem, nesse mesmo horário, que vai ser com o Gilberto Carvalho. Famoso Giba. O Gilberto, ele é um executivo de marketing que já trabalhou em diversos países, em 4 continentes diferentes. Os últimos 8 anos ele trabalhou na China e voltou em julho desse ano para o Brasil. Então, acho que vai ser um bate-papo super enriquecedor. Com certeza. Tanto quanto do nosso Luiz. Muito obrigada, Luiz. Só rapidinho, o Giba como pessoa, né? Fora ser um cara profissionalmente interessante, como pessoa também é um cara muito legal. A gente gostava muito do Giba. Vai ser legal, com certeza vai ser uma live bacana. Eu recomendo. Então, tá bom, gente. Então, até terça que vem, Luiz. Obrigada, viu? Eu não saio mais rica, porque eu já sou milionária do teu lado. Nossa! Obrigada, gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.